podemos deixar que meia dúzia de pessoas puxe mais nosso tapete do que já foi puxado. Vinícius, mais uma vez, obrigado. Por favor. Senta aqui do lado, que eu puxo a cadeira do teu lado. Sim, tá? Senta aqui. Boa tarde, doutor Vinícius Camargo, diretor do Sindicato Carioca, ex-diretor da FNP e atual conselheiro deliberativo da PETS, eleito pelos participantes. Né? É sempre um prazer estar aqui na reunião de aposentados do Rio de Janeiro, seja do Rio de Janeiro, seja de Angra, né? Que a gente dá os informes da evolução, né, da própria comissão quadripartite, como dávamos os informes relativamente ao GT Petros. Primeiro, é importante sempre posicionar. Nós não temos qualquer proposta da Petrobras relativamente ao PED até agora. Nós temos discutido modelos a partir do GT Petros, e vocês viram a divergência que já existe perante a Petrobras quanto aos modelos. No primeiro momento, ela apresentou seu desejo de mudança completa do pradão previdenciário da Petrobras, apontando que seu desejo é um CD, plano CD, sem a participação paritária dela para o futuro. Essa era a condição colocada desde o primeiro momento no próprio GT. Né? Então, a gente apresentou, depois de uma perspectiva de 90 dias, nós nos completou isso, foi até a virada do ano, né? Até maio, de agosto a maio do outro desse ano, em que nós apresentamos no GT 3 modelos que foram discutidos perante a Petrobras e também um dossiê Petros falando das dívidas e responsabilidades que a Petrobras tem e um patrimônio do conjunto da categoria que é cobrado pela categoria ao ponto de que as patrocinadoras, inclusive a Petrobras e a própria BR Distribuidora, deveriam aportar esse recurso para acabar com os déficits na Petros. Então, nós partimos da discussão no GT a partir dessa discussão, a Petrobras não quis aprofundar essa discussão, depois nós trouxemos ela do ponto de vista do documento, né? E depois a fizemos no âmbito do próprio GT. Né? Mas depois de ter que ouvir todos os modelos perfeitos que a Petrobras colocava lá, mas eram todos CDs, com ela tirando as suas responsabilidades paritárias no segundo momento de qualquer migração, e a partir de uma transação judicial. Né? A partir dessa discussão, se apresentou por parte dos sindicatos, federações e associações outros 2 modelos. Um que se aproximava do que ela falava, mas indicava que seria um CD turbinado, que a gente tem falado ao longo desse último período, em que ela teria a responsabilidade paritária e teria um fundo de longevidade, fundo de garantia do benefício vitalício. Né? E ainda, em divergência com a própria Petrobras nesse sentido, a magnitude que ela falava que poderia aportar, né, com uma transação judicial era da ordem da redução dos PETs em 40%. Não existe acordo por nenhum sindicato, federação ou associação com esse patamar de negociação. Até por isso, nesse momento, que a gente está discutindo na comissão quadripartite com a SES e com a Previc, e no primeiro momento alguns companheiros achavam que essa discussão ia durar um mês, e a gente falava, opa, normalmente nós temos que fazer discussões internas entre nós, que participamos com entidades diferentes e diversas, e depois perante a Petrobras, e depois perante a SES e a Previc. Nós temos que fazer vários níveis de alinhamento para fazer as disputas técnicas, jurídicas e políticas necessárias para constituir qualquer proposta. Então, nós sabíamos que não ia se constituir uma proposta ou se concluir a comissão quadripartite perante a SES e a Previ em um mês. E alguns já queriam colocar um prazo para informar a categoria que nós teríamos um prazo de um mês para concluir. Seria mais um tiro na água a partir da comissão. A gente falou, não, agora nós não podemos dar prazo nenhum. Se deu um prazo de 90 dias e durou mais do que 6 meses. Não é agora que a gente está, entre aspas,
alinhando com quem manda por dentro do governo nesse tema, que a gente vai ter que correr. Nós vamos trabalhar a partir de SESC e Previ, ver como é que eles atuam, e, a meu ver, SESC e Previ foram bastante transparentes na atuação que tiveram conosco. A Previ foi muito mais direta e reta, tanto do ponto de vista do debate técnico verbal, quanto da documentação que apresentou posteriormente as entidades federações cobrarem. E por que entidades federações cobrarem? Porque a gente sabe que a palavra vai ao vento, mas o que está documentado, a gente depois vai poder falar, olha, eles documentaram dessa forma perante a gente começou a fazer essa discussão perante a categoria, perante a Petrobras, perante o próprio governo. Depois nós tivemos um avanço do ponto de vista da formalização por parte da própria SESC, com mais, vamos dizer assim, questões técnicas que atrapalhavam os modelos que a gente está disputando, tanto o CD turbinado quanto o BD, né? Com transação judicial em um novo plano, mas, vamos dizer, até a partir daí, nós temos claro quais são as posições de SESC e Previ. E aí nós vimos até, vamos dizer assim, os contratempos por parte da teses que a própria Petrobras teve, que ela também vai ter que fazer um dever de casa a partir de então. Isso faz umas 2 semanas. E aí a gente, verificando as dificuldades técnicas e jurídicas, a gente falou, nós vamos ter que constituir um regulamento objetivo de um plano para a gente poder fazer a discussão técnica, jurídica e política ainda no âmbito de SESC e Previ. Só que a gente viu os vídeos que correram na categoria, né? Já apareceu que já tem uma proposta pronta, um regulamento pronto e um modelo fechado por dentro do próprio grupo de trabalho da Comissão Quadripartite que está amplamente acordado e fechado. As coisas não estão assim, tá certo? Então, nós vamos ainda discutir, a partir desse regulamento, tecnicamente, com o SESC e Previ, para ver se a gente alarga algumas portas para fazer uma disputa relativamente ao BD, que a gente vê que é bastante difícil pela regulamentação e legislação que está colocada, e o desejo dos governos, ao longo de todo esse último período, de concretizar a reforma da Previdência também nas estatais, foi isso que a gente viveu nesse último período, com a repactuação, com o oferecimento do Petros 2, com o oferecimento do Petros 3, com todos os PETs que a gente viveu, a retirada de direitos de aposentadoria da nossa categoria. E nós estamos nessa quadra, e por isso também tem um desejo, já tem até projeto de lei, né, Roberto? Um projeto que é a reforma da Previdência Pública, que está colocado aí, que a gente sabe que é um impacto também na nossa Previdência complementar, se ela se maturar e for executada. Então, gente, do ponto de vista da Comissão Quadripartite, a gente sabe das ansiedades, quem é roubado mensalmente e tem confiscado 20% da sua remuneração, está preocupado tanto com as políticas de governo, que dizem que vão, a partir do dinheiro da PES, fazer investimentos do PAC, e a gente já viu isso anteriormente dando errado, e a gente já falou aqui, não vai ser na nossa gestão que vai voltar esse tipo de coisa por dentro da PES, né? De novo, não vão usar o dinheiro de forma inadequada do ponto de vista de investimento e sem as garantias necessárias para a rentabilidade da PES. Ainda, nós estamos vendo companheiros que, por causa da situação, têm atacado sempre, tanto o GT anteriormente, quanto a Comissão Quadripartite, e em nenhum momento tiveram nenhuma manifestação da categoria, eu arrisco a dizer, nos últimos 4 anos. Eles não colaboraram com nenhuma luta efetivamente nesses últimos 4 anos. Eles estão apontando o dedo, mas sem apontar qualquer solução sequer mediada, como qualquer solução que possa sair desse GT, dessa Comissão Quadripartite. Que a gente tem colocado. Toda a revolta da categoria é mais do que justa, porque qualquer acordo mínimo que seja travado e fechado a partir da Comissão Quadripartite é um acordo que está falando você tem que fazer uma transação judicial abrindo mão das suas ações coletivas, abrindo mão das ações individuais que, por
por caso você tenha, e se você ainda não repactou, abrindo mão do vínculo com a ativa. Isso depois de quase 20 anos de ataque das direções da Petrobras e dos governos contra os aposentados a partir da repactuação. Então, não dá para a gente falar que a recuperação mínima do direito, zerando os pés que estão colocados, a partir da transação judicial e de boa parte de uma desobrigação da Petrobras de compromissos futuros ou de débitos futuros que podem ocorrer, isso é fácil para a categoria falar que isso é o justo. E, quando a gente está falando de justiça, nós vemos que o judiciário, ao longo desse último período, vem descaracterizando o contrato de trabalho, descaracterizando o contrato civil, no caso da Petro. Falando que não vale o nosso contrato na data que a gente firmou, mas só quando aposentou. Falando que não é na Justiça do Trabalho que se julga as questões de aposentadoria, porque lá nós ganhávamos de forma majoritária as ações que estavam colocadas. Nós estamos vendo o STF falar que o trabalhador não tem muito direito, né? Seus direitos são sempre mediados por alguma decisão do STF ou do próprio STJ. E nós vimos, nessa última 2 semanas, uma decisão do Judiciário em tribunal em segunda instância do Rio de Janeiro, dizendo que é totalmente ilegal o PET que está colocado contra a gente, né? Dizendo que o artigo 48 não tem eficácia. E a gente já está vendo a própria Petro juntando, a própria Petro e a Petrobras juntando essa decisão do tribunal aqui para tentar derrubar toda e qualquer ação que nós estamos atuando contra a Petrobras e também contra a Petro, no sentido, por Petrobras e outras patrocinadoras, no sentido da cobrança das dívidas que ela tem com o fundo do ponto de vista político, jurídico e econômico. E todas essas questões estão postas em mesa agora. E a gente sabe, nós temos que rebobinar no meio que a gente está constituindo jurídica, tecnicamente, politicamente, no âmbito do governo, a partir de SESC e PREVI, e depois, para enfrentar o TCU, nós também temos que voltar aqui e rebobinar perante a Petrobras, falando que não dá para ir para o TCU para discutir uma proposta que reduz o PET em 40%. No mínimo, nós temos que zerar o PET para fazer qualquer discussão de transação judicial e abdicação de ação judicial. Porque nós sabemos do patrimônio que a Petrobras tem ganho em lucros, dividendos, a partir também dos não pagamentos que fez ao longo da história da Petro ao fundo de pensão, e dos direitos que concedeu para uns e que está lesando outros. Então, nós temos uma obrigação moral, nesse momento, de fazer as disputas políticas, jurídicas, estamos fazendo, vamos ter que aprofundar isso, mas nós temos ainda que constituir uma proposta. E, a partir disso, nós estamos falando, por quê? Nos cobram. Vocês têm só que cobrar a dívida. Você fala, a cobrança da dívida está desde 2000, a 18ª vara está desde 2001. Outras ações vieram aí, virão outras ações que nós vamos ter que fazer para cobrar várias dívidas. A própria Petro começou a cobrar algumas dívidas da Petrobras, o que era inédito há algum tempo. Então, isso é bastante importante a gente ter claro, porque depois nós temos que responsabilizar prepostos da Petro, que não cobraram as devidas dívidas, para cobrar a própria Petrobras da dívida que seus prepostos são cobrados. Então, tem questões que estão no âmbito da comissão quadripartite, são questões técnicas e jurídicas que estão sendo trabalhadas, e questões políticas, federações, sindicatos e associações, também, no meio dessa negociação técnica, tem que rebobinar, e foi colocado isso na própria reunião do fórum que constitui a comissão quadripartite. Não dá para a gente subir de nível qualquer negociação para avançar uma solução sem que a Petrobras aumente o aporte dela a fim de zerar os PETs. E eu acho que essa negociação é anterior a qualquer avanço a outras instâncias, seja o TCU ou algum outro órgão de controle do governo federal ou do Poder Legislativo. Eu acho que era isso que eu podia falar. Algumas questões o pessoal pode colocar nas dúvidas aí,
porque a gente viu, vamos dizer assim, tem visto advogados, os colegas antissindical, renitentemente atribuírem aos sindicatos e federações algo que, desde a segunda nota do GT Petros, nós colocamos. A Petrobras quer mudar toda sua condição de previdência complementar, toda a sua política de previdência complementar. E, nessa colocação, ela indicou lá transação judicial, plano CD puro, sem responsabilidade paritária em um segundo momento. E isso, as associações, os sindicatos e federações falaram que não. No seminário, nós repetimos isso. E ainda, muitos colegas nossos, foram até conselheiros deliberativos da Petros, e lá não tiveram lá toda a efetividade que nos grupos que a gente vê de SAP falam muito, mas quando estiveram dentro da Petros, fizeram muito pouco. Não foram eles que fizeram a disputa de 17 anos de rejeição das contas da Petros, né? Para a gente ter a governança e o padrão diferenciado que nós temos agora. Meu CPF está muito mais protegido de todos aqueles que foram conselheiros anteriormente, né? Como nós temos um colega que está sendo processado, como o próprio Tedesco, porque aprovou um investimento, e nós sabemos que ele não recebeu nenhuma propina e nem nenhuma vantagem, tem um processo sobre as costas, com um custo de 600 mil reais, dizendo que o cara é ladrão. Então, esses são os riscos dos trabalhadores que estão lá, como o próprio Tedesco, que a partir de uma disputa que fez, conseguiu, no NPP, ter a reavaliação do termo de compromisso financeiro. Isso significou, para o conjunto dos trabalhadores, mais 7 bi no plano. E esse trabalhador está sendo processado. Esse é o custo que tem de quem disputa em defesa dos trabalhadores e tem a independência necessária. E nós vamos fazer esse papel. Mas a gente quer contar com a categoria do lado da gente e contar com a movimentação da categoria. Eu tenho falado aqui com o conjunto da categoria, os colegas que estão aqui dentro do Sindicato RJ, nas reuniões de aposentados do Sindicato RJ, e eu tenho visto o nível de mobilização que a gente conquistou. Isso também pelas direções sindicais que nós temos. Nós temos dificuldade, né? Nós não podemos falar aqui que nós não temos nenhuma responsabilidade. Mas, a partir também dessa condição, avalio que, se a gente tiver uma proposta concreta, a partir de uma proposta concreta, seja ela ruim ou não, nós temos uma possibilidade de uma mobilização da categoria para melhorar. Eu acho que, a partir daí, nós podemos conquistar alguma coisa também. Eu acho que a maioria da categoria está esperando uma solução da comissão quadripartite para ver se movimenta. Aqui no Sindicato RJ, os colegas já falaram, nós vamos nos mobilizar. Nós vamos fazer mobilizações na frente do judiciário, vamos estar dispostos a estar aqui semanalmente ou mensalmente na frente da Petrobras, lembrando das dívidas que ela tem perante o conjunto da categoria que não honrou, e vamos estar lembrando também daqueles que morreram e não usufruíram dos direitos que deveriam ter sido honrados ao longo de todo esse último período, sem qualquer pede. E a gente sabe que os companheiros que morreram essa semana passada aí. Não, vou encerrar. Vou encerrar. Gente, estou encerrando, acho que eu já dei toda a palavra necessária aqui, e é importante a nossa mobilização e luta. Valeu. Obrigado, parceiro, companheiro, ministro Camargo, conselheiro deliberativo também pela categoria, qual nós temos total confiança e orgulho de ter colocado o companheiro lá.